Quando nós vamos para o Velho Testamento, irmãs, é muito importante quando a gente fala para as irmãs do ciclo de oração, para a igreja e aos pastores. Nós temos no Velho Testamento uma ideia progressiva do que seria a presença de Deus. E foi isso que muitos crentes não entenderam e até hoje não entendem. Digam comigo, progressivo. Vamos lá, progressivo. Só para despertar mais forte, progressivo. O que você tem no Velho Testamento? Deus manifesta a glória dele. Mas tudo que era preciso falar sobre Deus não estava revelado. Por isso que Deus ele foi aos poucos se revelando na sua lei, na sua palavra, para o seu povo. Então Deus não poderia se apresentar logo de imediato, porque aquele povo não estava preparado para compreender a revelação divina. Então ele foi por parte. Observem bem, quando você olha para o capítulo 5, verso 24, o primeiro homem que a Bíblia vai mostrar, vivendo em plena comunhão e na presença de Deus, é Enoque. A Bíblia diz que ele foi trasladado para não ver a morte. Mas quando vocês chegam no livro de Êxodo, capítulo 14, Deus agora quer que toda a nação veja a sua glória, o seu poder e tenha uma impressão da sua santidade. Quando você vai para o capítulo 19 do livro de Êxodo, ouçam bem, lá pelo capítulo 17 e o capítulo 18, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e voltou para o povo, mas o monte fumegava, era raio, era trovão, era glória, era fogo. Por que Deus fez tudo aquilo ali? Mandou fogo, mandou raio, mandou trovão, só para mostrar para Israel, para criar na mente deles a ideia de quem era o seu Deus. Ouçam bem isso para você entender, porque tem crente hoje que quer buscar esse fogo lá do capítulo 19. E nós vamos falar isso aqui, o que é presença de Deus. Eu vou já chegar ao que é presença de Deus. Então, quando você chega, o povo de Deus ainda estava em progresso. É tão tal que o povo teve medo de tudo aquilo e chegaram e disseram assim: Moisés, nós não queremos falar com Deus. Não foi assim? Nós não queremos falar com Deus. Fala tu! E aí o Senhor revela para nós. É a partir daqui que Moisés se torna o intermediário entre Deus e os homens. Mas vocês já viram que hoje nós temos tanta brincadeirinha do irmão, agora Deus falou comigo, agora Deus me disse negócio, agora. E o povo aqui ficou com medo quando viu o raio, quando viu o trovão, quando viu. Não, esse Deus é poderoso demais. Fala só tu. Mas vamos lá. Só para vocês analisarem como estava em progresso. Quando você vai para o capítulo 13, verso 22 de Êxodo, a Bíblia diz: e quando saíram do Egito, o que acompanhava eles? Vamos lá, o que acompanhava eles? Uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Ouçam bem, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, ambas representando a presença de Deus. Veja como está em progresso. Agora eles estão no monte, o monte pegando fogo, tudo. Mas quando você vai para o capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19 de 1 Reis, verso 12 e o verso 13, a Bíblia diz claramente que Elias, quando você lê esse capítulo, você vê lá, a Bíblia diz que veio um terremoto. Deus estava no terremoto? Não. Diga bem forte comigo. Deus estava no terremoto? Não. Veio um vento forte. Deus estava no vento? Não. Veio um fogo. Deus estava no fogo? Então onde estaria a presença de Deus? Se não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no vento, onde estaria? Veja que Deus ele queria mostrar para Israel como essa multiforme manifestação da presença dele aconteceria. Aí, o que acontece? Deus não estava nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto. Mas aí diz que passou uma brisa suave e Elias ouviu uma voz, Deus dizendo: o que tu fazes aí, Elias? Presença de Deus. Amém? Quem glorifica ao Senhor Jesus? Então vocês podem observar aqui que esse é o avanço que nós vamos tendo da presença de Deus ao longo da existência do povo de Deus. E há alguns teólogos que estão ensinando, dizendo que nós nunca vamos morar no céu. O céu para onde a irmã Nazaré acabou de ir, capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 4, quando o próprio apóstolo São Paulo ele diz: eu fui arrebatado até o terceiro
céu. Pronto, até o terceiro céu. Esse céu, chamado de paraíso. Quando Jesus disse ao ladrão, tu estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é a mesma coisa que seio de Abraão, do capítulo 16 de Lucas. Esse paraíso é o céu aonde os crentes que morrem estão com o Senhor. É o céu aonde Deus está. Só que o que acontece? Todos os crentes que morrem vão para lá, vão para esse paraíso, a partir de agora. Isso é tão claro que quando Paulo estava falando, Filipenses 1, 22, 23, capítulo 1, 22, 23, Paulo diz assim, eu estou em aperto porque eu quero estar com Cristo, porque é muito melhor. Se fosse para ele dormir na sepultura, ele não ia dizer que era melhor. Por que ele disse que é o melhor? Porque ele sabia que a partir do momento que ele morresse, ele ia estar na presença de quem? De Deus. Só que quando você vai para Apocalipse capítulo 21, também o capítulo 22, mas em especial o capítulo 21, a Bíblia diz que vai descer a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, os crentes que estão nesse paraíso, que representa também a igreja, vão descer com Deus. Deus vai descer, capítulo 22, a Bíblia diz que já fez novas todas as... E como já fez nova todas as coisas, aí nós que estamos lá, vamos descer. E a Bíblia diz claramente que a Jerusalém terrena estará transformada. A Jerusalém de cima que desce, que é a igreja renovada, nós vamos habitar na terra. E a Bíblia diz, ele vai colocar o tabernáculo dele entre os homens. Deus vai habitar conosco. A presença dele vai ser constante. Quem pode glorificar? Quem pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Mas muito bem, eu estou falando da presença de Deus na teologia, da presença de Deus na história de Israel e de como vai ser a presença de Deus no final. Olha, aquilo que você mais deseja hoje, que você canta, que você adora, que você diz, eu quero ver. Eu estava até daqui, ela era lá de Igarapé Grande, mas ela faleceu e eu fui lá. Depois tem umas irmãs aí do campo de São Luís que estavam lá, que ela era dessa área. A Maria de Jesus. E ela cantava, se contemplo o céu, nele eu vejo Deus. Nas estrelas, céu e lua, em tudo eu vejo Deus. E eu estava no velório dela e eu disse lá, tudo que ela queria ver, ela agora está vendo. Por quê? Agora ela estava vendo Deus. Entendeu? E quando você vem para Apocalipse, a Bíblia diz claramente, olha, no capítulo 22, quando você lê a palavra de Deus, está escrito aí, e mostrou-me, só que o 21, verso 3 ainda é mais claro, ele diz assim, olha, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo, olha aí, de Deus com os homens, ou seja, Deus agora vai montar a tenda dele, ele estará conosco e nós com ele. Ou seja, aquela adoração que você tanto dizia, eu quero ver teu rosto, eu quero ver tua glória, pois a partir de agora, eternamente, nós vamos estar com ele, na presença dele, em uma comunhão ininterrupta, para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Só quem pode dizer glória, diga glória a Deus.